Olá, amigos e familiares. Estamos aqui para mais uma videoaula online. Vambora! Bem, na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Algo que você precisa aprender e vai usar para sempre na sua vida. Sim, na hora de escrever um texto, você sempre vai utilizar esse assunto. Hoje, nossa aula é de língua portuguesa. Então, vai lá, separa o seu livro, separa o seu material de língua portuguesa. E vamos na página 136. Vamos falar agora sobre artigo. Sim, essa classe gramatical. Artigo é uma classe gramatical da língua portuguesa. Nós já estudamos a classe gramatical chamada substantivos. Lembra? Pois é, substantivo é tudo aquilo que nomeia. Nomeia seres, nomeia objetos, nomeia sentimentos, não é mesmo? E os substantivos próprios que nós estudamos são aqueles que dão nome a lugares, dão nome às pessoas, dão nomes a personagens e eles devem ser escritos com letra maiúscula. Não esqueça desse detalhe. Mas voltando à aula de hoje, vamos falar sobre artigo. Você sabe o que é artigo? Artigos são palavras utilizadas antes do substantivo. Sim, elas aparecem antes dos substantivos. E elas indicam o gênero que o substantivo está e o número. O que quer dizer isso, professora? Indica se o substantivo está ou no masculino ou no feminino. Isso quando eu falo sobre o gênero do substantivo. E quando eu falo sobre o número do substantivo, eu quero dizer o seguinte: singular e plural. Nós já aprendemos sobre isso na nossa live, não é mesmo? E tivemos também a nossa aula ontem de masculino e feminino. Então, quando é masculino e feminino, refere-se ao gênero do substantivo. E quando é singular e plural, ou plural, refere-se ao número do substantivo. Deu para entender? Isso aí é coisa que nós vamos usar durante bastante tempo. Então, memoriza isso daí. E o artigo ele vai nos demonstrar isso. Por exemplo, o artigo a, nessa frase que você vai ver aqui, ó. A gata bebeu o leite. Nessa frase, você confere. Você está vendo aí o artigo a. Antes da palavra gata. Gata é um substantivo que dá nome a um ser, a um animal, a uma espécie de animal, não é mesmo? Então, o a aí está representando que gata é um substantivo feminino. Ele está representando o gênero do substantivo, nesse caso, feminino. E como não tem um S, é somente gata, uma gata, lembra que nós falamos? Singular é quando é um, plural é quando é mais de um. Aí eu só estou dizendo que a gata bebeu o leite. Portanto, o artigo não tem o S após ele. E a palavra gata também não tem o S, porque está no singular. E o artigo ele tem que concordar com o substantivo. Se o artigo está no singular, o substantivo também deve estar no singular. E aí trata-se de um artigo definido. Ele está me definindo alguma coisa. Ele está dizendo que é a gata. E é um artigo definido, está no feminino. A gata bebeu o leite. Você consegue observar mais um artigo nessa frase? Tempo na tela. Bem, agora que vocês já tiveram um tempo, eu acredito que vocês já devem ter respondido. Se você respondeu que tem o artigo O, a letrinha O ali é um artigo também, porque está falando sobre leite. Leite é um substantivo masculino, embora não termine com a letra O, como eu falei na nossa aula. Por exemplo, o substantivo lápis é um substantivo masculino e termina com S. Nem todos os substantivos masculinos vai terminar com O, nem todos os substantivos femininos vai terminar com A. Mas voltando à nossa frase, a gata bebeu o leite. Esse o é o artigo e ele está combinando com o substantivo leite. Ele aparece antes do substantivo.
Viu? Mais uma vez, vejamos isso. O artigo sempre vai aparecer antes do substantivo. E esse artigo também é um artigo definido. Ele está definindo o substantivo para mim. Ele está dizendo que o substantivo está no singular e que é um substantivo masculino. O leite. Sentiram agora como que funciona? Viram por esse primeiro exemplo? Vamos ver mais alguns exemplos. Eu tenho certeza que você vai ficar fera nesse assunto, artigo. Vamos ao exemplo. Os alunos da professora Silmara são lindos. Você observou bem aí? Aonde aparece o artigo? Como eu falei, artigo definido é aquele que determina. E eu estou determinando quais alunos. Eu não falei todos os alunos da escola. Eu falei os alunos da professora Silmara. Eu quis falar especificamente desses alunos, desse grupo de alunos. Eu quis determinar. E é assim que funciona o artigo definido. Ele aparece antes do substantivo. E por que ele aparece aí com um S, hein? Porque ele está aparecendo os alunos e não o alunos. Lembra do exemplo que nós vimos que a gata bebeu o leite? Agora nós vimos um artigo seguido de S. Por que será? Eu vou dar um tempo para você pensar. E aí, já pensou? Se você falou que é porque o substantivo alunos está no plural, está seguido de S, e você também falou que o artigo, aquele que antecede o substantivo, o que é isso, anteceder? Aquele que vem antes do substantivo. É chamado de artigo, essa classe gramatical que estamos estudando hoje. Se você falou que ele tem que concordar com o substantivo, show de bola, você acertou. Por isso que aparece aqui os alunos e não o alunos ou os aluno, porque tem sempre que haver essa concordância. Quando o artigo está no plural, ele vai determinar um substantivo no plural. E quando o artigo está no singular, ele vai determinar um substantivo no singular. Deu para entender? Eu acho que sim. Lembrando mais uma vez, são 4 somente artigos definidos. O, os, a e as. Tome nota, memorize, porque isso aí você vai usar para a sua vida inteirinha, tá bom? Para escrever textos, para escrever redações, para escrever frases, tanto agora como no futuro. Então, vamos memorizar. Como eu já havia falado, os artigos classificam-se em 2 grupos: definidos e indefinidos. Acabamos de ver exemplos do definido, não é mesmo? Agora vamos ver exemplos do artigo indefinido. São eles: uns, uma e umas. Mais uma vez eu tenho 4 artigos indefinidos: uns, uma e umas. Eles vão indicar para mim seres ou objetos indeterminados. Ou seja, eles não vão determinar qual é especificamente. Eles vão indicar para mim como um todo. Olha só o exemplo. Uns alunos não fizeram a lição. Eu disse uns alunos. Eu não disse quais alunos não fizeram a lição. Esse uns alunos, ele aparece no plural, uns, como você está vendo aqui. Nesse exemplo está escrito aqui. Você sabe que aparece no plural porque a palavra alunos também está no plural. Então, continua a mesma regra, viu? O artigo tem que concordar com o substantivo. Isso independente dele ser um artigo definido ou um artigo indefinido. Ele vai concordar sempre com o substantivo. Então, quando um estiver no singular, o outro também estará no singular. E isso mesmo ocorre com o plural também, como eu já falei. Então, nesse exemplo, eu não sei qual aluno, quais foram esses alunos. Eu disse realmente uns alunos. É diferente de eu falar o seguinte: o aluno Márcio não fez a lição de casa. Artigo definido. Eu estou especificando qual aluno. Eu sei qual aluno. Quando eu digo uns alunos, eu estou dizendo
alguns alunos e não estou determinando qual aluno. Deu para entender a diferença? Artigo definido, aquele que determina, define. E o artigo indefinido, o nome já diz, ó, ele é indefinido, ele não define. 4 também. 16 do seu livro traz uma tirinha da Magali. Vamos lê-la? Dudu, quer parar de brincar com a comida? Cebolinha, pare de brincar com a comida. Ela não para de comer, tá de brincadeira. E aí, você observou algum artigo no primeiro balão? Olha lá. Você observou algum artigo no segundo balão? Que artigo você está vendo aí no primeiro balão? Quando a mãe de Dudu diz, Dudu, quer parar de brincar com a comida? É um artigo definido. E você pode observar que está no singular. Porque comida também está no singular. O mesmo acontece no segundo quadrinho da história. Da tirinha Cebolinha, pare de brincar com a comida. Mais uma vez você observa o artigo a. E ele está concordando com o substantivo comida. Mais uma frase para vocês. Umas frutas do mercado estavam estragadas. Umas frutas do mercado estavam estragadas. Eu não falei que era laranja estava estragada, eu não falei que a maçã estava estragada. Eu falei umas frutas. E aí, aonde está o artigo dessa frase? Tempo na tela. Se você falou que o artigo está na palavra umas, você acertou. Porque ela não definiu quais frutas. Umas frutas. E que artigo é esse? Se ele não definiu, você já sabe. Eu quero ouvir. Isso mesmo. Artigo indefinido. Show de bola! Vocês estão arrasando. Eu vou deixar as páginas aqui para que vocês possam fazer e amanhã vai ter gabarito lá no grupinho da família, viu? Eu espero vocês amanhã na nossa aula de matemática, nossa aula ao vivo. É tão bom poder encontrar com você, ó, matar um pouquinho da saudade, que eu tô morrendo de saudade, viu? Espero que a gente possa se encontrar logo para poder dar aquele abraço bem apertado. Por hoje é só. Beijo, beijo. Tchau, tchau.